O dólar manteve nesta quarta-feira a trajetória de alta diante do real e chegou a ser cotado a R$ 3,68. E esse comportamento vem sendo observado pelo mercado desde o final de abril. Mas por que esse assunto interessa a todos nós? Quem conta pra gente é o economista Ricardo Paixão, com quem eu converso agora na entrevista de hoje do Link. Ricardo, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite. Primeiro vamos começar explicando por que essa disparada do dólar do final de abril para cá. Então, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que o dólar ele exerce um efeito como se fosse um porto seguro para os agentes econômicos, que são investidores, pessoas físicas, empresas e outras instituições. Qualquer turbulência que ocorre no cenário internacional ou no cenário interno faz com que essas pessoas procurem a moeda, que ela dá uma segurança maior. E a moeda sofre o efeito como se fosse qualquer outra mercadoria, né, de oferta e demanda. Se aumenta a procura. Exatamente. Então, se aumenta a procura, você tem uma elevação dos preços médios. É isso que está acontecendo. Os fatores que estão provocando esse aumento são internos e externos também. Da parte externa, o que pode estar acontecendo? Existe uma possibilidade do Banco Central americano elevar a taxa de juros. E com isso, alguns agentes econômicos vão retirar investimentos em mercados emergentes, como o brasileiro, menos seguro, e vão investir no mercado americano, que é mais seguro, que vai dar um retorno maior. Isso faz com que você aumente a demanda por dólares, né? Isso faz também com que o preço médio se eleve. A política americana, a política externa americana também, né, de uma possibilidade de conflito internacional, é um outro fator que faz com que as pessoas mudem as expectativas, fiquem um pouco negativas e procurem segurança. Isso aumenta também a demanda por dólar e faz com que o preço da moeda se eleve. A dona de casa que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando, deve estar pensando assim, mas por que isso me interessa? Né? Por que esse assunto é do meu interesse? Como é que essa alta do dólar influencia na nossa vida? Pois é, Adriana, influencia diretamente no nosso dia a dia. Por quê? Muitas das vezes, até sem perceber, a gente compra produtos importados. E os produtos importados sofrem um impacto no curto prazo já da alta do dólar. Então, a dona de casa está acostumada, com certeza, a dona de casa, todos nós estamos acostumados a comer o pãozinho francês. Sim. E como o trigo é importado, que é a matéria-prima para produzir o pão, então a gente vai sofrer o efeito, o pão francês vai ficar mais caro. E aí isso impacta no nosso dia a dia, né? Cosméticos, perfumes. Então, assim, são itens que faz parte da nossa cesta de consumo e que vão ter os preços médios mais elevados devido à alta do dólar. A indústria até agora ela vem conseguindo segurar. A gente ainda não começou a perceber esse aumento, mas essa conta vai chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque os setores são impactados de forma diferente. Então tem alguns setores que podem segurar um pouquinho mais, outros menos, mas no final das contas, os preços médios vão se elevar e o orçamento das famílias, que já está, né, apertado, vai ficar um pouco mais. E então, Adriana, eu até sugiro para que as pessoas comecem a ver a possibilidade de substituir algum produto. De repente, aquele produto que teve uma elevação, né, significativa, você já procura um similar nacional, algum que está com preço mais baixo. Já começa a fazer a pesquisa agora, né? Exatamente. Já começa, não espera subir o preço, começa a pesquisar agora. Já começa a pesquisar agora. E aí, se você percebeu uma alta naquele produto que você está acostumado a comprar, você já procura outro similar e não seja prisioneiro de marcas. É o momento de você fazer a troca para que o seu orçamento fique mais aliviado. Bom, a gente entendeu como é que tem impacto direto na nossa vida, né? E é um grande problema também para quem pretende viajar para o exterior, quem tinha planos, por exemplo, de ir para os Estados Unidos. O brasileiro que tinha plano para os Estados Unidos, está na hora de repensar? Sem dúvida, está na hora de repensar, porque o dólar turismo, né, que é o dólar que as pessoas vão fazer a troca de reais, né, para poder viajar, ele está muito elevado, já alcançou em torno de R$4 aproximadamente, segundo as últimas cotações. Então é o momento de você repensar. O ideal é você programar essa viagem quando o dólar estiver num patamar mais baixo. Então não é o momento agora de você aí viabilizar uma viagem, segura um pouquinho, né, viaja por aqui por perto, pelo menos por enquanto, e depois você implementa esse projeto de viagem para o exterior. Ricardo, você lembrou bem, né? Existe uma grande diferença entre o dólar comercial e o dólar do turismo, né? Por isso que a gente vê essa variação. Eu abri a nossa entrevista falando aí de 3,68, mas esse é o dólar comercial. O dólar para o turismo está ainda mais alto. Exatamente, até porque existe uma diferença também. O comercial são aquelas transações de comércio exterior, né? Que aí as pessoas vão estar trocando para operacionalizar esses serviços.
O turismo é para atividades efetivamente de turismo, então não é atividades produtivas, né, ou de prestação de serviços ligado à produção. Por isso que tem essa diferença, a legislação permite isso e tem essa diferença e com certeza o turismo vai estar sempre mais elevado, né? Até porque não é uma atividade produtiva, vamos colocar assim, ele vai ter os preços médios sempre mais elevados. Para quem já programou a viagem, não tem jeito, já comprou passagem, já tem as reservas nos hotéis, qual que é a dica, Ricardo? Como comprar esse dólar mais barato? Existe alguma forma? Pois é, que para quem já programou não tem mais, tem, né? Agora não tem muita saída, não tem jeito. Né? Agora tem que ir. Agora, assim, a dica vai para poder tentar economizar em outros elementos ainda, que você chegando lá, né, no outro país e tudo, se você tiver condições de economizar, um aluguel de automóvel, alguma coisa nesse sentido, é para que você se planeje, coloca tudo no papel, se puder encurtar um pouquinho mais aquele passeio para o exterior, isso também é válido também para que as pessoas economizem. Infelizmente não tem muito a fazer, a não ser você realmente dar uma encurtada aí na sua programação. E aí a dica é qual? É levar dinheiro? É gastar no cartão de crédito? O que a pessoa deve ficar atenta? Toda viagem você tem que ter um planejamento prévio, né? E o ideal é você estar levando esse dinheiro e evitar o cartão de crédito, porque vai que surge algum imprevisto, os juros do cartão de crédito são dos mais caros do mercado. E alguns cartões, eles fecham não no dia da compra, né? Eles fecham com a cotação do dia da fatura. Aí você pode cair numa pegadinha, você pode pagar altíssimo. Se o dólar continuar subindo, se a tendência for essa, você pode pagar mais caro ainda. Sem dúvida, e aí pode estourar a sua programação inicial que você tinha feito. Então, ter muito cuidado, já ter aquela reserva, você levar aquele dinheiro, já programar tudo, já ver onde que você vai passear, se divertir, se tiver como também ter um conhecido, né, para que você possa dividir um pouco as contas, ficar na casa de algum parente no exterior, se porventura a pessoa tiver. Todas essas ações são fundamentais para que você minimize aí, né, as possibilidades de você ter um prejuízo maior com a alta do dólar. E por que o dólar sobe e o euro acompanha? Pois é, essas são, nós chamamos de divisas, né? São moedas estrangeiras. Geralmente, euro e dólar são moedas mais estáveis, né? E como eu falei inicialmente, os investidores eles procuram portos seguros em qualquer turbulência. Então, eles vão estar sempre procurando, em primeiro lugar, o dólar, que é a moeda, que quem segura o dólar é a moeda, é a economia americana, que é uma economia que tem seus fundamentos muito bem ajustados, né? E depois, o euro, quem segura é o mercado comum europeu, que também, e na sua média, tem a sua economia bem ajustada. Por isso que essas duas moedas são dois parâmetros aí de porto seguro para os agentes econômicos. Bom, se eu estou em casa agora e tenho uma reserva de dólar, tenho dólar guardado, devo vender? Pois é, se você fazer uma outra aplicação? Provavelmente, se as pessoas compraram o dólar num período de baixa, com um preço um pouquinho menor, né? Como ele está um pouco mais elevado, você vai ter um ganho, né? Você pode ter um ganho. Então, esse cálculo tem que ser feito. Quanto que foi feito a compra do dólar, né? Quanto é que era o patamar e quanto que você vai conseguir vender agora. Se for um valor maior, pode ser uma alternativa positiva para as pessoas. Se você não estiver precisando do dólar. Sem dúvida, aí você tem que ver qual é o seu planejamento. Por que você comprou aquela moeda estrangeira? Será que você vai precisar agora ou não? Se você não estiver precisando, você pode fazer, né, essa transação que aí, se você comprou na baixa e agora na alta você vende, você pode ter um ganho significativo. Aí eu não quero ficar com dinheiro parado, eu posso aplicar ele onde? Vendi meu dólar. Olha, tem diversas possibilidades. Só que nós também temos que identificar o perfil de cada pessoa, porque isso é muito relativo, porque se você for precisar, se você falar para mim, eu posso precisar desse dinheiro daqui a 2 meses, a gente vai estar indicando um determinado produto. Se você falar que não, daqui só o ano que vem que eu vou precisar disso, que eu tenho, minhas finanças estão equilibradas, vão ser outros produtos. A gente tem produtos de renda fixa, como o CDB, né? Se você precisar no curto prazo, até a velha poupança pode ser uma opção, porque ela tem alta liquidez, você pode depositar um dinheiro hoje, amanhã, se você quiser sacar, você pode sacar sem ter grandes perdas significativas no seu capital. Então, isso depende muito do perfil da pessoa para que você possa indicar um produto. Mas, geralmente, os mais seguros são de renda fixa, títulos do Tesouro, um certificado de depósito bancário, que é o famoso CDB, e tem outros também que tem que ser compatível com o seu perfil. Agora, para encerrar nossa conversa, 2018, a tendência é continuar subindo, ou a gente deve ter aí uma estagnação? O que o mercado diz?
Pois é, Adriana, esse ano é um ano assim bem complicado, tanto assim, alguns fatores internos, como o período eleitoral, nós estamos diante de uma grande incerteza sobre o período eleitoral. E isso é o que eu falei inicialmente daquela turbulência, os agentes ficam receosos e procuram salvaguardas. A tendência é que o dólar suba, né? Mas, dependendo do que ocorrer no processo eleitoral, pode ser que a gente tenha uma ligeira queda. É difícil você prever isso, mas o cenário para 2018 é de grande incerteza. Então é bom você se precaver, fazer sua reserva, nenhuma extravagância para não ser surpreendido. E aquele produto importado que você estava sonhando com ele, aquele telefone, aquele tablet, aquele notebook, segura um pouquinho que não é hora. Segura um pouco, deixa para o próximo ano, para outras oportunidades. Tá certo, Ricardo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já.